Não perca tempo, mude a trajetória da sua vida com esse guia estoico prático. Assista o vídeo até o final e depois veja o link no comentário fixado. Eu vi artistas que simplesmente ficaram travados e ficavam um tempo chorando e, sabe, falando que não conseguiam lidar com aquilo, que eles não tinham mais força para produzir, que eles não tinham força para fazer mais nada. Seguinte, tem uma frase, um provérbio oriental. Alguns dizem que ele é árabe, outros dizem que ele é de algum outro ponto, não se sabe ao certo de onde ele é, mas ele reflete, a meu ver, algo que é muito real. E eu tive contato com esse provérbio já há alguns anos e desde então eu venho sempre refletindo sobre ele e sempre que eu observo a realidade, a sociedade, ao mundo que nos cerca, ele me parece mais e mais real, que é este aqui que eu vou te mostrar. Ele diz: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Uau! Bom, isso aqui reflete e mostra simplesmente que o mundo, a nossa realidade, a sociedade, o decorrer da vida e da humanidade são um ciclo interminável, onde nós temos aqui homens fortes que criam tempos fáceis, porque com a sua luta, com a sua força, vencendo os desafios, desbravando aquilo que precisa ser desbravado, vencendo aquilo que precisa ser vencido, lutando as lutas e as batalhas que precisam ser lutadas, travadas. Eles vão deixando os tempos mais fáceis para as gerações que vêm depois. E aí esses homens que pegaram esses tempos fáceis, que foram moldados, que foram facilitados por aqueles que vieram antes, ficam acomodados, porque já não tem mais dessas dificuldades, porque já não tem tantos desafios, e vão ficando fracos. E a fraqueza desses homens criam tempos difíceis, porque como eles são fracos, eles começam a ficar cada vez mais suscetíveis às dificuldades, começam a ter uma tendência a ser vencidos mais fácil por qualquer coisa, mesmo que não sejam dificuldades tão reais assim, nem tão verdadeiras. Isso vai fazendo com que os tempos fiquem difíceis exatamente pela fraqueza deles. E aí, esses tempos que ficaram difíceis, automaticamente vão fazer com que os próximos homens que vierem nesses tempos difíceis tenham que ficar fortes para poder vencer. Claro, muitos vão sucumbir, muitos vão cair, muitos não vão aguentar. E aqui ele está falando homens porque provavelmente esse é um provérbio antigo, deve ter centenas de anos, talvez milhares, dependendo. Então, aqui quando ele fala, está falando homens, mas entenda pessoas, entenda humanos, entenda indivíduos, sejam eles homens ou mulheres, masculinos ou femininos, ou o que quer que seja. Mas por que eu estou falando isso para você? Veja bem, nós como artistas, é, nós temos uma função que não é simplesmente lúdica. Claro que pode ser lúdica e tem um grande componente lúdico ou de entretenimento, mas uma das nossas funções, e claro, ninguém é obrigado a isso, isso é uma interpretação que eu estou fazendo baseado nas coisas que eu tenho visto, estudado, filosofado. Uma das nossas funções no mundo é levar mensagens. E o ideal é que essas mensagens sejam as melhores possíveis. O ideal é que a nossa arte traga para aquele que observa a nossa arte, para aquele que tem um contato com o nosso trabalho, que ele tenha contato com uma mensagem de conforto, uma mensagem de otimismo, uma mensagem que eleve a alma dessa pessoa, que faça a mente dessa pessoa pensar ou refletir e, de preferência, preferencialmente, coisas boas, coisas que vão agregar na vida dessa pessoa. E repetindo, ninguém é obrigado a fazer isso. Você pode fazer uma arte que seja puramente entretenimento, que seja puramente decorativa, mas se você busca ser um artista diferenciado, um artista que vai além da pura e simples questão pictórica, imagética, visual. Se você busca ser um artista que traz de fato uma mensagem, que tem uma produção artística que de fato traz um impacto na vida das pessoas que têm contato com aquilo que você fez, é necessário que, antes de mais nada, você e eu, que nós busquemos nos fortalecer, porque os tempos que nós vivemos são os mais difíceis. E sem querer te desanimar, sem querer ser o portador de más notícias, sem querer ser aquele chato que vai trazer a mensagem desagradável,
ainda assim eu te digo, as coisas só vão piorar daqui pra frente. Mas isso não é pra se desanimar. As coisas vão piorar porque vão ficar cada vez mais difíceis. O mundo é cada vez mais exigente. Se você não estiver dormindo, se você não estiver hipnotizado pelas coisas que te falam na TV, na mídia, nos jornais, a velocidade com a qual você tem que adquirir conhecimento e se especializar é cada vez menor. Você tem menos tempo, tem que fazer as coisas com mais velocidade. Você tem que fazer mais coisas. E aí, ainda, ainda com isso, a gente tem guerras, a gente tem uma série de outros problemas na sociedade, criminalidade e tudo mais. E aí, se nós não buscarmos um fortalecimento, se nós não buscarmos maneiras, meios de elevar a nossa mente, nosso espírito, nós podemos sucumbir. E mais do que isso, ficar travados e não conseguir fazer nada, porque veja bem, na pandemia ali, 4 anos atrás, 3 anos e meio, 3 anos atrás, eu presenciei artistas que eu acompanho ficando travados devido à pandemia, porque eles ficaram vendo ali o noticiário, pessoas internadas, entubadas, pessoas sendo enterradas, falta de leitos, e aí ao mesmo tempo teve o conflito sendo iniciado entre a Rússia, Ucrânia, e eu vi artistas que simplesmente ficaram travados e ficaram um tempo chorando e, sabe, falando que não conseguiam lidar com aquilo, que aquilo, né, que eles não tinham mais força para produzir, que eles não tinham força para fazer mais nada, que ver aquelas cenas de guerra de pessoas sendo abatidas, estava acabando com elas. E teve gente na área dos quadrinhos que tinha projetos para serem entregues para editoras grandes, projetos grandes, importantes, e tiveram que cancelar porque entraram em crises depressivas e tudo mais. Claro, esses foram alguns casos extremos, mas e de artistas mais conhecidos dos que eu acompanho, mas fora isso, com certeza, houveram milhares de outros artistas e pessoas que nem atuam no campo da arte, abatidas por isso, por esse choque da mídia, pelo choque das informações, pelo peso das dificuldades, por tudo aquilo que estava acontecendo e como buscar fortalecimento, como buscar fé, bom ânimo para vencer, para lutar, ou pelo menos não se entregar de imediato. Como? Eu te digo, pelo menos é isso que eu faço. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho uma fórmula pronta que vai te garantir que você vai vencer e prevalecer, mas eu te digo por experiência própria. Porque isso eu pratiquei na minha vida e pratico, e foi algo que me ajudou a vencer em momentos de extrema dificuldade na minha vida, momentos onde eu não tinha força sequer para sair da cama, momentos onde eu me vi em dificuldades extremas, dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas, dificuldades financeiras, dificuldades de todas as maneiras que você puder imaginar. O que me ajudou foi, e eu não sei te dizer por que que eu caí nessa onda. Eu ouso dizer que Deus me direcionou, mas caso você não acredite em Deus, caso você não tenha nenhuma fé, caso você não professe ou não siga nenhuma linha espiritual, você pode, sei lá, simplesmente dizer que eu tive sorte. Nesse momento eu comecei a, por algum motivo, buscar a entender a verdade, ou buscar pelo menos ter alguma chance de encontrar algo próximo a isso. Eu comecei a estudar filosofia e eu comecei a cair na filosofia estoica, e aí depois para outras linhas. Isso foi me ajudando a refletir sobre o que estava acontecendo ao meu redor, refletir sobre mim mesmo e buscar maneiras e dentro daqueles conselhos dos autores, eu fui começando a moldar o meu pensamento e buscando meios de me fortalecer, mesmo que lentamente, mesmo que nos primeiros momentos parecesse que nada ia acontecer. Em paralelo, seguindo também os meus estudos, as minhas buscas no campo espiritual. Porque veja bem, mesmo que a gente tenha tudo ao nosso redor, mesmo que a gente tenha todos os amparos, se a gente não tiver uma base filosófica bem estruturada, ou uma base filosófica que pelo menos nós possamos nos conduzir, vai ficar difícil, porque as coisas vão vir, os desafios mentais vão vir, os conflitos existenciais vão vir, dependendo do que acontecer na sua vida. E junto a isso, a questão espiritual, e não é necessário que você siga uma religião exatamente, eu não tô aqui pra te mandar seguir a religião A ou B ou o que quer que seja, mas ter essa questão espiritual, essa busca por algo maior, foi isso que me ajudou. A busca pela, na verdade, a direção no campo filosófico, para poder conduzir o meu lado mental, o meu lado filosófico, o meu lado racional diante das situações, e a busca, o estudo de questões relacionadas ao campo espiritual.
para também poder ter um amparo maior. Aqui no canal eu busco sempre, trazer questões relacionadas a marketing, a vendas, a negócios para nós artistas, mas também alguns vídeos e cada vez mais eu vou trazer vídeos que abordam o lado também filosófico direcionado para nossas vidas, tanto no lado do empreendedorismo quanto da arte, e também na questão espiritual. Entenda, espiritual quando eu falo, eu não vou trazer pregação religiosa para você, eu não vou querer aqui te converter de nada a nada, mas eu acredito totalmente, baseado na minha experiência, isso talvez não sirva para você, mas eu acredito que pode te ajudar de alguma forma, que é ter esse amparo filosófico e espiritual. E no caso de quem quer ser um artista profissional, ou que quer melhorar ou ter melhores chances como profissional, ter também essa visão de vendas, de marketing, do lado do empreendedorismo. E aí, sabe, esses são 3 pontos que eu acho que são importantes. O lado do empreendedorismo, do marketing, das vendas, é onde vai te ajudar a traçar uma rota, um caminho para os seus negócios enquanto artista, para sua carreira, para você ter mais ferramentas para poder divulgar o seu trabalho e conseguir uma renda através da sua arte e quem sabe até viver exclusivamente dela, caso seja esse o seu objetivo. Mas junto a isso é necessário ter um desenvolvimento filosófico, intelectual e espiritual atrelado a isso. Porque se você não tiver esses 2 juntos e equilibrados, você pode cair na armadilha de topar tudo por dinheiro, como era ali mais ou menos o programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. E aí nessa ânsia, nessa busca de querer ganhar dinheiro, viver da sua arte, de obter aquilo que você quer, você começar a ir por caminhos e se render a situações que depois você pode se arrepender, ou causar grandes problemas para aqueles que estão ao seu redor, ou para a sociedade de maneira direta ou indireta. E veja bem, ainda nesse campo aqui do fortalecimento de vencer as dificuldades e seguir fazendo arte, essa é uma armadilha muito grande, porque veja bem, se você está em dificuldades, se já tem as dificuldades da vida, todas aquelas que eu falei ali no começo, se você ainda tem dificuldades na sua carreira, a coisa não dá certo, a coisa não anda, as pessoas não te ajudam, as pessoas te julgam e tudo mais que pode acontecer e que talvez esteja acontecendo com você, você pode em algum momento se ver numa situação onde você receba uma proposta tentadora que vai te ajudar, que vai te fazer dar um salto na sua carreira, atingir finalmente o ponto que você tanto sonhou, tanto lutou, mas que é algo que vai trazer grandes problemas. E você só vai conseguir refletir, ponderar, você só vai poder dizer não, talvez, para essa proposta maravilhosa, mas nociva, se você tiver um embasamento filosófico e espiritual muito grande. E repetindo, eu não estou falando que você vai ter que se tornar um mega intelectual, um filósofo, você não vai ter que se tornar um monge, um religioso que faz 15 orações por dia e que conhece todas as obras da filosofia. Não, você não vai precisar disso. Eu não sei disso, eu não conheço isso, eu sou só um tiozinho de barba branca com 38 anos que levou um monte de pancada nessa vida, mas que graças a Deus e ele que me direcionou, e eu te repito isso mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas mesmo que você não acredite na existência de Deus, eu acredito e eu sei, não é que eu acredito, eu sei que ele, de alguma maneira, que eu não sei qual é e nem porquê, começou a me direcionar por esse caminho da filosofia e da espiritualidade, e foi isso que me ajudou a vencer todas as dificuldades que eu tive, e que ainda tenho, mas que hoje consigo levar com muito menos dificuldade. Então, o meu conselho hoje para você é como vencer as dificuldades e seguir fazendo a sua arte e viver na sua vida. Comece buscando linhas filosóficas e espirituais para te amparar, para te fortalecer. O espiritual para fortalecer a sua alma, a filosofia para te ajudar a fortalecer a sua mente, porque grandes batalhas são perdidas primeiro na sua mente. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu já falei mais do que eu pretendia. O vídeo já tá aqui com mais de 15 minutos. Eu tô aqui com a mesma camisa do vídeo anterior, porque eu tô gravando 3 vídeos no mesmo dia. Tô com a mesma cara de cansado e sono. Tá bem difícil conseguir gravar, mas estamos tentando. Se você é novo por aqui, eu te peço, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não tenha certeza se vale ou não a pena ser inscrito no canal. Se você assistiu esse vídeo e achou a minha cara de cansado tediosa, eu te peço, assista outros, pelo menos mais 2 ou 3 vídeos, e aí você decide se vale ou não a pena se inscrever nesse canal. Espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários o que você achou.
E por hoje é isso. Tchau, tchau, valeu. Vai desenhar. Um grande abraço para você. Até mais.